Neste vídeo nós vamos trabalhar com divisão de frações. 3/8 dividido por 5/6. Como que vai ficar essa divisão? Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de uma fração é trocar o numerador e o denominador de lugar. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 3/8 vezes o inverso de 5/6. O inverso de 5/6 é 6/5. Agora é só multiplicar normalmente. Multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 3/8 vezes 6/5. O resultado dessa multiplicação é uma fração de numerador 3 vezes 6 e denominador 8 vezes 5. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 8, 40. 18/40. 18/40 é uma fração que é possível simplificar por 2. 18 dividido por 2, 9. 40 dividido por 2, 20. 9/20. 3/8 dividido por 5/6. O resultado dessa divisão é 9/20. 1/4 dividido por 5/meios. Divisão de fração multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1/4 vezes o inverso de 5/meios. O inverso de 5/meios é 2/5. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5, 20. 2/20. Dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. 1/10. 1/4 dividido por 5/meios. O resultado dessa divisão é 1/10. Vamos ver agora o número inteiro dividido por uma fração. 6 dividido por 3/4. Como que vai ficar essa divisão? Todo e qualquer número inteiro é uma fração de denominador 1. Porque toda e qualquer fração, o número que ela representa é o número de cima dividido pelo número de baixo. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então vai ficar 6 inteiros dividido por 3/4. Divisão de fração multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 6 inteiros vezes o inverso de 3/4. O inverso de 3/4 é 4/3. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 1, 3. Toda e qualquer fração, o número que ela representa é o número de cima dividido pelo número de baixo. 24 dividido por 3, 8. 6 inteiros dividido por 3/4. O resultado dessa divisão é 8. 7/8 dividido por 5. 5 é a mesma coisa que 5/1. Divisão de fração multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 7/8 vezes o inverso de 5/1. O inverso de 5/1 é 1/5. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 8, 40. 7/40. 7/8 dividido por 5 inteiros. O resultado dessa divisão é 7/40.
Por que, em uma divisão de fração, o procedimento é multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração? Porque dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso desse mesmo número. Por exemplo, o número inteiro 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Esses dois números, um é o inverso do outro. Dividir por 2 é exatamente a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, que é o inverso de 2. Por exemplo, 10 dividido por 2 e 10 vezes 1 sobre 2, o resultado dessas duas operações é o mesmo. 10 dividido por 2, 5. 10 vezes 1 sobre 2 vai ficar. 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1. 10 inteiros vezes 1 meio. O resultado dessa multiplicação é uma fração de numerador 10 vezes 1 e denominador 1 vezes 2. 10 vezes 1, 10. 2 vezes 1, 2. Toda e qualquer fração, o número que ela representa é o número de cima dividido pelo número de baixo. 10 dividido por 2, 5. Dividir por um número é exatamente a mesma coisa que multiplicar pelo inverso desse mesmo número. Por isso que em uma divisão de frações é mais fácil transformar a divisão em uma multiplicação. Por exemplo, 5 nonos dividido por 2 sétimos. É mais fácil transformar essa divisão em uma multiplicação, porque a multiplicação entre dois números inteiros, o resultado sempre vai ser o número inteiro. Agora, a divisão entre dois números inteiros, o resultado nem sempre vai ser o número inteiro. Por exemplo, 5 dividido por 2, o resultado dessa divisão não é o número inteiro. 9 dividido por 7 também não é o número inteiro. Divisão de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então vai ficar 5 nonos vezes o inverso de 2 sétimos. O inverso de 2 sétimos é 7 meios. Agora sim ficou fácil. 5 vezes 7, 35. 9 vezes 2, 18. 35 18avos. 5 nonos dividido por 2 sétimos, o resultado dessa divisão é 35 18avos. Espero que tenham gostado da aula.